Saudações, que sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma atualização profética na Escola de Profecia. Que Deus seja louvado e eu espero que esta atualização o ajude a compreender um pouquinho mais sobre os mais recentes eventos do mundo profético. Eu já havia compartilhado com os irmãos que o Vaticano receberia uma grande visita do rei Charles. Isto já aconteceu. Vejam, o momento em que ele chegou ao Vaticano e o que as informações dizem sobre este histórico evento em 500 anos. Vejam aqui. A aterragem em Itália, escapando às pressões em casa para uma visita oficial ao Vaticano. Uma viagem que o Palácio de Buckingham descreveu como histórica e de enorme importância. Nesta viagem, o rei e o Papa irão rezar juntos na Capela Sistina. A primeira vez em cerca de 500 anos que um monarca e um pontífice o fazem. Será um momento poderoso de unidade religiosa, numa semana em que os problemas familiares dominaram. Foi um momento de unidade religiosa, de oração conjunta após 500 anos de separação, diríamos assim. Vejam só. Good morning. Welcome. It's such a pleasure to meet you. It's really Foi um momento muito emocionante. Eu não vou poder mostrar o vídeo todo, vocês podem pesquisar. Foi realmente um momento emocionante, em que puderam orar de forma conjunta após 500 anos de separação. Agora, o que mais me chamou a atenção agora é que um reverendo presbiteriano da Irlanda do Norte lançou um protesto contra este evento. Na verdade, protestou o rei Charles por participar deste evento, sendo ele líder de uma igreja protestante. Na verdade, a própria CNA, que é a Agência Católica de Notícias, publicou a informação de um clérigo proeminente da Irlanda do Norte pedindo que o rei Charles abdique após oração com o Papa. Vejam a ousadia deste clérigo, deste bispo. Ele pediu que o rei Charles deixasse a coroa por ter participado do encontro com o Papa. Não só, este serviço de oração que nós vimos aqui também foi publicamente lamentado e protestado pela Ordem Orange, que é uma ordem fraterna protestante internacional baseada na Irlanda do Norte. Esta ordem fraterna rejeitou estas orações ecumênicas como sendo um dia triste para o protestantismo, expressando grande tristeza. Queridos, os protestos afirmam que este é um evento cínico, dado ao contexto do mês de outubro, que é o mês da Reforma Protestante, e também dado ao contexto dos 500 anos da impressão do Novo Testamento em inglês por William Tyndale. Eu quero agora compartilhar com os irmãos o que este jornal católico escreveu, neste caso citando as palavras deste clérigo presbiteriano da Irlanda do Norte protestando este evento. Vejam aqui. É dito: na sua coroação,
O rei afirmou que era um verdadeiro protestante. E nós sabemos que na coroação dos reis da Inglaterra, do Reino Unido, eles fazem um juramento, jurando fidelidade à Bíblia, fidelidade aos princípios da reforma protestante. Ele fez isto também. Ele jurou, afirmou, que era um verdadeiro protestante e prometeu defender a religião da igreja estabelecida na Inglaterra, bem como a da igreja da Escócia, que é historicamente o que, irmãos? Igreja protestante. Nosso rei, vejam só, ele diz que nosso rei negou o evangelho cristão, voou em face da Sagrada Escritura, deu a mentira ao seu juramento e mostrou que não é de todo que diz ser um verdadeiro protestante. Queridos, eu me surpreendi com as palavras poderosas deste bispo presbiteriano da Irlanda do Norte. Que coragem ele teve para denunciar este evento, para denunciar este histórico evento após 500 anos de separação. Vejam só, o protestantismo, diz ele, o protestantismo toma a Bíblia como sendo a única regra de fé e prática. Sola Escritura é o slogan, o grito de Martinho Lutero, o grito de William Tyndale, o grito de John Huss e vários outros reformadores que tombaram por defender as Escrituras Sagradas. Sim? Este é o grito protestante. E ele diz que o romanismo não segue a Bíblia como prática de fé. Sua regra de fé e prática são as Escrituras interpretadas pela Igreja, isto é, pela Igreja Católica Romana e pela tradição. Isto efetivamente torna a Igreja a regra da fé e da prática. E a palavra de Deus por si só não é suficiente para a Igreja de Roma. Uau! Às vezes tenho a impressão de que este reverendo protestante da Irlanda do Norte está lendo o livro Grande Conflito, não acham? Palavras muito semelhantes com aquilo que vem escrito no livro Grande Conflito, mas veremos daqui a pouco. Irmãos, o pastor Wallace Thompson, da Sociedade Evangélica Protestante na Irlanda do Norte, também deu uma entrevista à rádio BBC e falou algumas palavras que nos fazem pensar um pouco no contexto do evento ocorrido há pouco tempo. Vejam aqui. Ele diz que as questões que estavam lá na época da reforma ainda estão lá. Em outras palavras, este bispo da Irlanda do Norte também está dizendo que Roma não mudou. Que o que levou aos protestos, como eles chamam protestos de Lutero, que o que levou ao surgimento da igreja reformada, da igreja protestante, da reforma protestante neste caso, ainda existe na igreja católica romana. Então não mudou nada. Veja. Ele diz que há profundas e profundas diferenças doutrinárias. As duas igrejas estão tão distantes que você não deveria sentir que pode se envolver em oração conjunta. Eles dizem que conversa sim. Isto é simbólico. Uma conversa é algo simbólico. Mas oração conjunta não se podia fazer porque existe um abismo de diferença doutrinária. Eles dizem, o rei dá certos valores em sua coroação para manter no Reino Unido a religião protestante reformada estabelecida por lei. E ele está a enviar um sinal agora que, no fundo, ele não quer fazer isto. Não deseja a reforma protestante, a religião protestante. E voltando agora para o primeiro reverendo, aquele da Irlanda do Norte, que é Kyle Paisley, que é o ministro presbiteriano, ele falou o seguinte: é uma vergonha que nenhum parlamentar cristão evangélico ou membro da Câmara dos Lordes tenha falado publicamente sobre o flagrante comprometimento do juramento do rei, evidenciado no ato planejado de culto corporativo com o Papa, que os parlamentares europeus, que alguns são cristãos evangélicos, estejam quietos em relação a isto. Não estejam a falar nada em relação a isto. Ele lamenta também o fato de que muitas igrejas evangélicas e protestantes na Europa estão quietas, estão em silêncio em relação a estes fatos. Agora vejam, irmãos, eu vou abrir aqui Apocalipse capítulo 13, enquanto leio as últimas palavras deste bispo presbiteriano da Irlanda do Norte. Apocalipse capítulo 13. Vou ler primeiro as palavras dele, depois leio Apocalipse 13. Vejam aqui, ele diz:
A besta mortal estava lambendo as feridas infligidas a ela pela reforma e agora vê seu caminho para a cura completa, auxiliada e instigada por um rei que não é fiel à sua palavra. Queridos irmãos, adventistas do sétimo dia, conhecedores da verdade, os portadores de grande verdade do livro Grande Conflito, que conhecem o tempo. O que este bispo falou? Vou ler mais uma vez. A besta mortal estava lambendo as feridas. Bem, Apocalipse capítulo 13 fala da besta do mar que teve uma ferida mortal. Historicamente, profeticamente, quando que esta ferida mortal aconteceu? 1798. Quando Napoleão Bonaparte foi a Roma, conhecemos muito bem a história, e de lá para até 1929, os papas estiveram como que prisioneiros no Vaticano, em Roma. A besta mortal, a besta que sofreu a ferida mortal, está agora lambendo suas feridas, ou seja, está havendo uma cura da ferida. E quem está ajudando isto? É o rei. Eu achei muito interessante este comentário do bispo. Queridos, nós lemos no livro Grande Conflito. A Igreja de Roma apresenta hoje ao mundo uma fronte serena, cobrindo de justificações o registro de suas horríveis crueldades. Vestiu-se com roupagens de aspecto cristão. Não mudou, porém. Todos os princípios formulados pelo papado em épocas passadas existem ainda hoje. Por isso que eu perguntei. Aquele bispo, neste caso o pastor Wallace Thompson, que disse que as doutrinas que levaram à reforma ainda existem hoje, não teria lido o Grande Conflito? Pois é, vejam aqui. As doutrinas inventadas nas tenebrosas eras ainda são mantidas. Ninguém deve se iludir. O papado que os protestantes hoje se acham tão prontos para honrar é o mesmo que governou o mundo nos dias da reforma, quando homens de Deus se levantaram com perigo de vida a fim de denunciar sua iniquidade. Com perigo de vida, homens se levantaram para denunciar, o que ocasionou liberdade civil, liberdade religiosa para nós hoje. E hoje nós dizemos, não podemos falar mais destas coisas. Vejam, para hoje nós termos a igreja protestante viva, é porque pela graça de Deus, homens como Martinho e Lutero tiveram coragem de protestar. Eles abdicaram de seus títulos de doutor nas grandes universidades. Eles tinham tudo para viver, mas preferiram que seguir a palavra de Deus e dizer que não, isto que Roma está fazendo é errado. E eles tiveram que enfrentar perseguição, limitações e perderam muito tempo em sua vida. E hoje nós vamos dizer que não podemos mais falar sobre o assunto. Queridos, o pronunciamento destes dois bispos em face deste evento ocorrido no Vaticano é um lembrete para nós, povo de Deus, adventistas do sétimo dia. Lembrete de que há servos de Deus lá fora que estão tocando a trombeta. Há servos de Deus lá fora que estão falando aquilo que nós não temos coragem de falar. Bem que falou o próprio Jesus. Em Lucas, capítulo 19, verso 40. Eu quero ler este texto bem rápido para os irmãos. Lucas, capítulo 19, do verso 40. Assim diz a palavra de Deus. Assim diz Jesus. Ele respondeu, eu lhes digo que se eles ficarem quietos, as próprias pedras gritarão no lugar deles. Se o povo de Deus ficar calado e dizer que não vamos pregar profecia, porque isto assusta as pessoas, isto nos deixa numa situação desconfortável como um povo, não podemos denegrir a nossa imagem. Deus vai usar as pedras para pregar. Deus vai usar as pedras para falar aquilo que nós temos medo de dizer. Segundo lembrete, há tentativas no nosso meio de diluir a mensagem dos três anjos, de diluir a mensagem profética, participando de movimentos ecumênicos, participando de movimentos patrocinados por Roma. Isto é muito grave. Mas a pergunta que nós fazemos hoje é, o protesto realmente acabou? O protesto realmente acabou? É interessante, irmãos, que
Neste contexto de unidade religiosa que está acontecendo agora, neste contexto de vermos homens lá fora pregando abertamente, denunciando Babilônia, a própria Roma está mostrando mais uma vez que não volta atrás em seus princípios, não volta atrás nas suas propagandas do erro. Vejam, por exemplo, a The Observer, que é um jornal católico de Notre-Dame, publicou que o domingo é o verdadeiro teste de lealdade a Deus. E eles dizem que se recebermos o domingo, prosperaremos. Mas se rejeitarmos o domingo, secaremos e murcharemos. Bem, esta é uma violação. É uma contradição aberta, é um desafio aberto à palavra de Deus, que diz em Ezequiel capítulo 20, verso 12 e 20, que o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo. Vejam aqui. Domingos assustadores deveriam ser domingos alegres. Interessante. Eles dizem: o padrão de adoração, descanso e alegria no domingo foi tecido em nossos corações através da criação e da ressurreição. Fato é que não existe isto na palavra de Deus. Vejam aqui. Podemos ouvi-lo e florescer ou negá-lo e murchar. Em outras palavras, podemos ouvir o clamor de Deus para voltarmos à guarda do domingo que provém da criação, como eles dizem, ou podemos negar e murchar. Eles dizem, mas não podemos fingir que não existe, viver como quisermos e não sermos afetados. Eles dizem que o Catecismo da Igreja Católica afirma: aos domingos e outros dias santos de obrigação, os fiéis devem abster-se de se envolver em trabalhos ou atividades que impeçam a adoração devida a Deus. Eu gostei por eles terem citado o Catecismo da Igreja. Afinal de contas, isto prova que não é da Bíblia onde eles tiraram isto. Vejam aqui. Há um sacralismo integrado para o domingo, que ou respeitamos ou deixamos de respeitar. O dia em si vem como um grande presente. A cada domingo, Deus nos oferece o grande presente dos domingos felizes. A forma como passamos o nosso domingo é um teste às nossas prioridades. Em outras palavras, deixe-me aqui interpretar isto. Este jornal está dizendo que a maneira como nós passamos os nossos domingos é um teste de onde estão nossas prioridades. Se estão em Deus ou em nós mesmos. Se estão em Deus, no céu, ou se estão no mundo. Queridos irmãos. Ou seja, todos aqueles que guardam o domingo, então, estão colocando a prioridade em Deus. Aqueles que violam o domingo, que não têm o domingo como um dia de descanso, estão quebrando esse teste. Estão violando o teste de lealdade, ou seja, de prioridade a Deus. Quando o domingo não é apenas um dia reservado para o descanso, mas um dia positivamente reservado para o trabalho, acho que estamos a falhar nesse teste. Queridos, o povo está ouvindo isto. O mundo está lendo estes jornais. O mundo está aprendendo estas coisas. O mundo está sendo doutrinado. E, infelizmente, não é só a The Observer que está propagando esta mensagem. Eu diria até que não é só Roma que está propagando esta mensagem. Os movimentos dominicais envolvem católicos, protestantes, sociedade civil, sindicatos, organizações trabalhistas, todos trabalhando, usando seus argumentos para trazer o domingo como um dia para a sociedade. O protesto acabou? Aonde que estão os Martinhos Luteros de hoje para protestar contra estes erros? Aonde? Deus vai ter que levantar as pedras? Deus vai ter que levantar mais bispos presbiterianos para dizer que isto é errado, que a palavra de Deus fala de sábado e não de domingo? Cadê o povo de Deus que foi confiado uma grande mensagem? A tática que Roma está usando agora de convencer ou de tocar os corações com esta ideia de que o domingo é um teste de lealdade, é um momento de domingos felizes que Deus nos dá desde a criação. É a mesma técnica que usou nos séculos passados para convencer o povo a ter o domingo como dia sagrado. Vejam aqui no livro Grande Conflito. Com um firme estabelecimento do papado, a obra da exaltação do domingo continuou.
Recorreu-se também aos milagres. Entre outros prodígios foi referido que, estando um lavrador em um dia de domingo, a limpar o arado com um ferro para em seguida lavrar o campo, o ferro cravou-se-lhe firmemente na mão e durante 2 anos ele o carregou consigo para sua grande dor e vergonha. Mesmo argumento. Se você não tem o domingo como um dia de bênçãos, você vai murchar. Você vai perder as bênçãos. Mesmo argumento. E queridos, no livro Grande Conflito, na página 578 é dito, terminando, mostrou-se que os Estados Unidos são um poder representado pela besta de chifres, semelhantes ao cordeiro, que parecia cordeiro, mas que finalmente vai falar como dragão. São os Estados Unidos da América. E que esta profecia vai se cumprir quando aquela nação impuser a observância do domingo que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Vamos agora para os Estados Unidos da América e veremos, não é isto que está acontecendo? Não é isto que o Projeto 2025 está procurando fazer? Não é isto que o movimento nacionalista está procurando fazer? Não é isto que os pastores americanos protestantes evangélicos estão pregando? De volta a Blue Law? Há necessidade de eu colocar um vídeo? Eu acho que não há necessidade. Já compartilhei com os irmãos várias vezes. Portanto, meus queridos irmãos, não há mais dúvidas que o mundo todo está sendo arregimentado para isto. Que os Estados Unidos da América em particular vão se levantar para cumprir a profecia em Apocalipse 13, começando do verso 11. A segunda besta vai fazer com que a terra adore a primeira besta. De que forma? Estabelecendo sua marca de adoração mundial, a santificação do domingo, que não é ancorada pela palavra de Deus. E onde é que está o Elias para este tempo? Onde é que está Martinho Lutero para este tempo? Onde é que está William Tyndale para este tempo? Deus terá que usar bispos presbiterianos, bispos batistas, metodistas, bispos de outras denominações. De fato, Deus vai usar aqueles que são habilitados pelo Espírito Santo. Deus vai usar meios que nos surpreenderão. E se nós não estamos dispostos a cooperar com o Senhor nesta obra, Deus vai usar as pedras. Deus vai usar as pedras. Mas eu espero que você se engaje, que você se levante, que você pregue a verdade para este tempo, que você seja um fiel protestante, que proteste com amor, mas nunca deixe a verdade de lado. Vamos orar. Obrigado ao Senhor por este momento maravilhoso que nos deu. Obrigado porque o Senhor nos chamou este tempo para sermos protestantes. E este nome, que infelizmente hoje tem um sentido muito pejorativo no seio religioso, é o nome que o Senhor escolheu para batizar aqueles teus filhos que se levantarão no tempo do fim para protestar, para dizer, caiu, caiu Babilônia, para dizer, se alguém adorar a besta. Senhor, existem muitos filhos teus sinceros que precisam ouvir esta mensagem de amor. Queremos que o Senhor nos ajude a levar esta mensagem, que o Senhor nos batize, que possamos sair para anunciar esta grande e importante verdade. Em nome de Jesus. Amém.